Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só ir até o nosso Instagram, @LeandroRuschel, e enviar suas perguntas nas quintas-feiras quando abrimos uma caixinha. Hoje eu farei algo diferente. Usualmente nós simplesmente comentamos, as principais notícias da semana, mas eu quero fazer uma análise um pouco mais profunda de por que nós estamos atravessando essa situação no Brasil, em termos da crise diplomática com os Estados Unidos, e depois fazer uma breve análise da situação política, de por que, por exemplo, o dólar está até caindo, a Bolsa dando uma respirada nos últimos dias, o que parece paradoxal diante de uma ameaça tremenda, não só para a economia brasileira, mas para o mercado financeiro brasileiro. Essas sanções americanas podem ficar muito mais sérias, colocando em risco o próprio funcionamento do sistema financeiro nacional. Mas vamos começar falando do que está acontecendo. O que nós estamos observando nos Estados Unidos, o que Trump tem feito, nada mais é do que uma contra-revolução. Contra-revolução do que os democratas tentaram fazer ou estavam fazendo desde especialmente a eleição do Obama, que tentou impor nos Estados Unidos uma agenda globalista. Para quem não sabe muito bem, a agenda globalista nada mais é que uma agenda socialista implementada em escala global. E os Estados Unidos sempre foi o entrave para a implementação desse tipo de agenda. Como o país mais poderoso e que foi formado, que cresceu na base de outros valores antiglobalistas, antissocialistas, sempre foi a pedra no sapato dos socialistas, desde a época da União Soviética, passando pela remodelação do projeto socialista num projeto globalista, que basicamente é um projeto mais europeu. A União Europeia é o grande modelo aí para esse projeto globalista. A partir de 2016, com o Brexit, com a eleição de Donald Trump, nós tivemos um ataque frontal a esse projeto globalista /socialista. E o que os globalistas fizeram? Passaram a atuar com o objetivo de suprimir completamente esse movimento de direita em escala global, que cresceu justamente por conta da liberdade de expressão na internet. Já que os globalistas controlaram a academia, controlaram a imprensa tradicional, eles queriam impor também esse controle nas redes sociais. Toda a estrutura americana que foi utilizada para o combate aos soviéticos durante a Guerra Fria, agora foi direcionada para combater o que eles chamam de extremistas de direita, de populistas ou coisa do gênero. Se você vê uma similaridade com a forma que os ministros no Brasil falam sobre isso, não é por acaso. O Brasil é um case de sucesso na perseguição política à direita. E tudo isso foi promovido com a ajuda fundamental dos americanos ou das instituições americanas aparelhadas pelo Partido Democrata. Nós temos evidências abundantes disso. O Mike Pence foi até o Congresso Brasileiro numa videoconferência explicando como isso aconteceu. Então, o USAID, por exemplo, que trabalha abaixo do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa e outras instituições, Atlantic Council e afins, operaram a montagem desses institutos, desses laboratórios de internet na academia, que deram toda a base acadêmica para a censura e para a perseguição política. As agências de fact-checking, que então definiam o que seria verdade e o que seria mentira. Obviamente que verdade é tudo que seja favorável à agenda socialista e mentira é tudo que é contra, se opõe a essa agenda. E então nós passamos a ter a censura em massa na internet. E no Brasil, toda essa tecnologia foi absorvida e o auge da repressão aconteceu durante as eleições de 2022. Não foi só isso, mas foi principalmente isso, E o Biden, na presidência, utilizou todo o aparato diplomático americano, oficial e extraoficial, para colocar pressão no Brasil para a retirada do Bolsonaro da presidência, mesmo sendo o presidente mais pró-americano da história do Brasil, favorecendo Lula, que é abertamente anti-americano. Por quê? Porque esse pessoal identificou que o maior opositor, o maior risco ao seu projeto seria justamente o movimento conservador, e um dos braços do movimento conservador no mundo é justamente o movimento que é chamado de bolsonarista
no Brasil, né? A contra-revolução de Trump, que envolve, primeiro, fechar as fronteiras para impedir a entrada de ilegais, que é uma das estratégias dos globalistas, né? Na Europa nós tivemos a invasão em massa desse pessoal. Qual é o objetivo? O objetivo é enfraquecer o sentimento de pertencimento, a coesão social de um povo, para facilitar a concentração do poder desde o topo. Você importa eleitores, você importa pessoas que vão depender do Estado, você importa pessoas que são contrárias à cultura daquele país para enfraquecer aquele país e facilitar o seu domínio. Aqui nos Estados Unidos, os democratas fizeram isso com milhões e milhões de pessoas e agora o Trump está começando, primeiro, né, fechou a fronteira e está expulsando aqueles imigrantes ilegais. Já foram 2 milhões de ilegais que saíram, uma parte por expulsão, a maior parte até saindo voluntariamente porque percebe que o mar não está para peixe aqui para os ilegais. Depois ele foi para desmontar essas estruturas dentro do Estado que promoveram inclusive a perseguição a ele após a vitória eleitoral de 2016. Estão sendo cada vez mais provas que envolvem altas figuras do Partido Democrata, incluindo Obama, incluindo Hillary Clinton, incluindo os diretores da CIA, do FBI, que montaram um caso falso para perseguir Trump. E os documentos estão mostrando isso. Inclusive em conluio com outras forças poderosas da esquerda, como o Open Society de George Soros, né, essas fundações de bilionários que querem o globalismo socialista porque aumenta o controle sobre o Estado nas mãos de poucas pessoas. Essas pessoas em conluio criaram um caso falso para impedir que o Trump pudesse exercer o seu poder ou até mesmo para tirá-lo da presidência ou até mesmo, né, colocá-lo na cadeia. Depois nós tivemos a justiça americana, a parte da justiça americana aparelhada nessas cidades controladas pelos democratas, com procuradores que foram eleitos com o dinheiro do George Soros, criando acusações estapafúrdias, sendo julgadas em tribunais do júri formado por eleitores anticonservadores, né? Em Nova York, por exemplo, 86% de voto no Partido Democrata, com juízes também militantes, né? Então veja que isso não acontece só no Brasil. A diferença é que nos Estados Unidos não se conseguiu capturar todo o sistema de justiça, todas as instituições, e houve espaço para essa contra-revolução através do voto. Trump está atuando para que as universidades, de fato, respeitem a diversidade de opiniões, né, a liberdade de opinião, deixem de absorver alunos, professores, com base na sua posição ideológica, até mesmo com base na raça. A Suprema Corte dos Estados Unidos definiu que as universidades não podem utilizar critérios como raça para escolher os seus alunos, né? Tem que ser por competência. E nós temos agora, né, o Trump tirando dinheiro de outras fundações públicas que mantêm uma mídia aparelhada, ou seja, cortando pela raiz o problema da propaganda política, entre várias outras ações. Então, o que sustentava o regime brasileiro de censura e perseguição não existe mais. E essa é a crise que o regime está vivendo. É isso que está por trás de tudo o que está acontecendo. Essa contra-revolução americana. É muito difícil para o regime brasileiro seguir à frente sem essa sustentação que era dada pelas instituições americanas aparelhadas. E agora, o governo americano apresenta a realidade, né? Há no Brasil um regime de censura e perseguição política. Só essa exposição já deixa tudo muito difícil para o regime. Agora, como é que o regime está se organizando? Há aí em Brasília, nos círculos do poder, eu conversei com algumas pessoas que são próximas desse círculo, um acordão que está sendo organizado, né, que é basicamente a votação da anistia no Congresso. O Supremo não declararia essa anistia inconstitucional. Isso envolveria, então, a anulação, né, das condenações que foram feitas na esteira desse processo de censura e perseguição política, mas Bolsonaro seria mantido inelegível. Esse é o acordo que está sendo tentado no momento. E aí haveria espaço para uma direita permitida, que inclusive poderia ter apoio do Bolsonaro, para que nós voltemos aí a um cenário de pacificação nacional, que o Centrão tem o seu candidato, né, que não vai bater de frente com o sistema, que vai ter responsabilidade fiscal, que vai ser pró-mercado, deixando o Brasil naquele jeito de sempre, né? Voltando aí a uma espécie de tear das tesouras. A
um candidato que faz de conta, que é de direita. A esquerda continua mandando em termos de tamanho de Estado, né, que domina tudo. Não sei até que ponto isso regride o estado de repressão política, talvez alguma regressão sim aconteça, né, com o fim desses inquéritos, dessas condenações, e o jogo segue. E é por isso que o dólar cai, a bolsa sobe com essa perspectiva. Obviamente, né, que entre o desejo desse pessoal e colocar isso em prática é um longo caminho, até porque há forças contrárias a esse movimento. A própria esquerda não quer isso, parte do Centrão não quer isso, parte do Centrão quer se abraçar na esquerda, o próprio Supremo não quer isso, mas diante de um cenário hostil internacional, principalmente por conta da perda desse apoio dos Estados Unidos, parece não haver muita alternativa, né? Então, é nesse estágio que nós estamos. A alternativa a esse acordão seria uma guerra política ainda mais intensa, que envolveria aí a manutenção de uma repressão, de uma censura, de uma perseguição à direita, que poderia levar a mais sanções americanas que colocam em risco não só a economia brasileira, mas o próprio sistema brasileiro, porque os Estados Unidos têm o poder, né, de puxar a tomada para uma série de coisas que mantêm o país de pé. Esqueçam a questão das exportações, que isso é o de menos. A gente já falou aqui. A gente está falando de toda a infraestrutura tecnológica que o Brasil opera, né? O próprio governo brasileiro, o próprio Supremo opera em cima de serviços americanos. Quase todas as empresas brasileiras têm data centers nos Estados Unidos, usam sistemas americanos. O sistema financeiro nacional depende diretamente dos títulos do Tesouro americano e do acesso ao mercado americano. Sanções ao estilo russo seriam como uma bomba atômica em cima do Brasil, né, em termos financeiros, em termos de mercado. Então é isso que nós estamos observando e é isso que está por trás dessa crise, que eu tenho certeza que ninguém, né, na grande imprensa falou para você. Feita essa introdução, vamos responder aí algumas perguntas. As falas do Lula são blefe ou ele não recuará? Nós temos que entender que o PT quer a crise, quer que os Estados Unidos tomem novas ações para isolar o Brasil, porque o objetivo deles é seguir justamente o caminho venezuelano. Você destrói a economia do país, você deixa a população dependente do Estado e você consolida o poder através da repressão política, utilizando o judiciário, enfim, as forças policiais que são capturadas pelo partido, né, pelo movimento. Então é isso que o PT quer. E é por isso que o PT está gostando dessa crise, porque é uma forma de você isolar o país. O único problema para o PT e para a esquerda é que eles ainda não têm os meios completos de repressão. Eles têm uma parte desses meios, né? Por exemplo, na Venezuela, o que houve, num primeiro momento, foi a captura das forças armadas, das forças de repressão. E não me parece que nesse momento há um controle absoluto do PT em cima das Forças Armadas brasileiras, né? No Brasil, a gente tem uma coalizão do poder que envolve esquerda, que envolve o centrão, e esse centrão não me parece afeito a esse tipo de arranjo venezuelano, até porque não tem uma relação tão boa assim com o PT, eu não tenho uma relação de confiança com o PT, né? Não é também por ser democrata e gostar das liberdades que esse pessoal não está querendo ir por esse caminho, né? Então, é por isso que Lula e o PT gostam desse tipo de cenário, né? O problema é que eles ainda não têm esses meios e hoje são sócios minoritários dessa coalizão no poder. E esses 30 bilhões que o desgoverno liberou para as empresas, piora a situação? Claro que piora, né? Nós já estamos vendo no Brasil um colapso das contas públicas, com a explosão dos gastos do governo, com o déficit crescendo a cada dia, e o próprio Tesouro Nacional fala da impossibilidade de bancar a própria máquina, as despesas do dia a dia, a partir de 2027. Na verdade, isso já está acontecendo hoje, né? Uma série de dificuldades aí financeiras em vários órgãos do Estado. Então, esses 30 bilhões apenas pioram o problema, né? A solução para o Brasil sair desse cenário de crise diplomática e do caminho para uma crise econômica brutal que vai invariavelmente acontecer quando explodir essa bomba do déficit, né, é voltar a uma normalidade. Preciso ter tranquilidade para operar, para investir, né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar em direção ao precipício. A saída do Barroso não abriria caminho para a entrada de um representante ainda pior do sistema? Olha, é difícil, assim, do ponto de vista ideológico, pior do que o Barroso. Não podemos esquecer que o Barroso chegou até o Supremo
depois de ter defendido aquele terrorista italiano que estava no Brasil pedindo asilo, né, que o Supremo decidiu não decidir, colocou nas mãos do Lula, e o Lula resolveu então mantê-lo no Brasil. Depois disso, quando o Bolsonaro chegou ao poder, ele fugiu para a Bolívia, na Bolívia foi capturado, foi de volta para a Itália e confessou todos os crimes, né? Então foi assim que o Barroso chegou até o Supremo, por ter ganho pontos com a esquerda, por ter defendido um terrorista comunista italiano, né? E ele tem uma capacidade maior de, digamos assim, vender toda essa agenda socialista de uma maneira muito mais interessante, né? De uma maneira muito mais acadêmica, de uma maneira muito mais inteligente do que certas figuras mesmo no Supremo. Então, sim, pode ser que entre alguém, obviamente que seria alguém de inclinação à esquerda, mas há um momento específico que a corte atravessa de questionamento. E a sua saída seria um sinal de enfraquecimento da corte nesse momento, que seria muito importante para restabelecer de fato um Supremo que cuide da Constituição e não em derrotar um oponente político, né? Como o próprio Barroso falou, derrotamos o bolsonarismo. Também há a possibilidade de uma oposição mais fortalecida barrar ministros que tenham uma visão muito alinhada ao PT, à esquerda, como um Flávio Dino, por exemplo, e colocar alguém um pouco mais neutro. O Gilmar Mendes já falou no Rodrigo Pacheco, né, o que eu acho que é um péssimo nome, mas enfim, não seria tão ruim quanto um Bessias, por exemplo, que é totalmente alinhado com a esquerda, assim como é o próprio ministro Dino, né? Neste momento, o mais importante seria a sinalização de que se ultrapassou já há muito tempo um limite de atuação e deveria voltar o Supremo a cuidar de assuntos constitucionais e não de censura e repressão política. Mota e Alcolumbre estariam também no radar do Marco Rubio, aqui sugerindo para sanções. Eu creio que todas as autoridades brasileiras estão, de uma certa forma, no radar, porque há a crença do governo americano que se montou um regime autoritário de perseguição política no Brasil que pode evoluir para uma próxima Venezuela, e é tudo que eles não querem que aconteça. Então é óbvio que, dependendo de como for a atuação de Mota e Alcolumbre, especialmente aí nesse capítulo que nós devemos ter de foro privilegiado, né, fim do foro privilegiado para os deputados e senadores não se sentirem mais ameaçados, né, com medo do Supremo, e na sequência a votação da anistia, dependendo de como for a atuação deles, eu creio que sim, pode haver novas sanções do governo americano direcionadas a eles. O Banco Central está interferindo nas flutuações do dólar com as reservas? Aparentemente não, né, de maneira extensiva, porque quando o Banco Central faz operações, usualmente essas operações são anunciadas, são públicas, e nós não estamos vendo intervenções no momento. O que acontece com o dólar é aquilo que eu expliquei, há uma perspectiva de solução política para essa crise que nós estamos vivendo, e é por conta dessa perspectiva de mudança de governo em 2026 que o mercado está operando positivamente. Se não houver essa mudança, se a crise política aumentar, as consequências podem ser dramáticas para o mercado brasileiro, né? Mas, por enquanto, me parece que o mercado está bastante otimista com a solução dessa crise. Acho estranho esse dólar tão baixo, Leandro. Oportunidade? Como dá para aproveitar? Bom, eu já expliquei aqui na introdução o que está acontecendo e por que o dólar deu uma acomodada, a bolsa está respirando, né? Porque há perspectiva política, um caminho, né, uma luz no fim do túnel para a saída dessa crise diplomática, que pode virar uma gigantesca crise econômica e financeira. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Então, qual é que é a forma de se proteger dessa incerteza e desse potencial destino trágico do Brasil, seguindo o caminho da Argentina antes de Milei, ou pior ainda, né, até mesmo da Venezuela? Só há um caminho para você se proteger, que é o caminho da diversificação internacional. Desde que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tenho adotado essa missão profissional: ensinar os brasileiros como diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos no mundo. E quem fez isso se deu muito bem, obrigado, né? Nesses últimos 10 anos, percebo a diferença de rentabilidade do Brasil, mesmo com juros muito altos, e dos ativos americanos. Chega a ser 7 vezes maior o retorno
foi o retorno aqui nos Estados Unidos, né? E diante dessas incertezas no mundo, você pode ter certeza que mesmo com todos os desafios, os Estados Unidos é o porto seguro do planeta. E é por isso que voltou a aumentar, né, o fluxo de recursos para os Estados Unidos, mesmo com toda essa retórica aí de preocupação com o Trump. Se você quiser fazer isso, você pode ter acesso ao nosso Missão Global. Você pode vir aqui em Miami durante uma semana, né? Nós vamos destrinchar o mercado americano e explicar para você desde os primeiros passos, né, abertura de conta, envio de recursos, até montar uma estratégia, como é que você pode operar. Ah, eu não tenho como ir para os Estados Unidos hoje, ou né, nos próximos meses. Se quiser mais informações, você pode ter acesso aqui no link que acompanha o vídeo. Nós também estamos fazendo um encontro virtual, uma nova edição do Clube do 100, para explicar como você pode se proteger também. Então, seja um evento presencial, seja um evento virtual, você pode ter acesso aí a esse conhecimento que vai blindar o seu patrimônio. Ah, mas se as coisas derem certo no Brasil, né, o dólar pode cair um pouco mais, o bolsa pode subir. Mas você já tem a vida no Brasil. Se isso acontecer, você vai ter parte dos seus investimentos no Brasil e aí essa parte vai ter uma performance muito melhor. Você já tem a sua vida em reais, a sua empresa opera em reais. O que você faz ao investir fora do Brasil é criar um hedge, uma proteção se as coisas não andarem tão bem, como não tem andado nos últimos vários anos, né? E existe um potencial de ficar muito ruim no Brasil. Então, a diversificação tem essa beleza. Se as coisas forem muito mal no Brasil, você tem uma parte do seu patrimônio seguro aqui. Se as coisas derem certo no Brasil, pelo menos melhorarem um pouco, né, você tem também investimentos no Brasil. É assim que funciona a diversificação. Leandro, podemos ainda ter esperança que o Brasil volte à normalidade? De 0 a 10, quanto? É muito difícil responder essa pergunta, porque o que seria uma normalidade no Brasil? Desde que eu me lembro por gente, o nível de violência que existe no Brasil é inaceitável. O nível de corrupção que existe no Brasil é inaceitável. Uma coisa que é relativamente nova no Brasil, pelo menos durante a minha vida, é a censura e a perseguição política. Então, se você se refere a esse aspecto negativo do Brasil, eu creio que talvez não voltemos ao normal, e vamos considerar o normal o nível de liberdade que nós tínhamos durante os protestos, né, contra a Dilma, por exemplo, em que havia liberdade política para protestar. Eu acho que há uma chance aí, sei lá, de 5 disso acontecer, né, de voltar a ter um nível de liberdade bem maior do que hoje, talvez não naquele nível. Mas a normalidade civilizacional é uma coisa que o Brasil não tem há muito tempo, né? Talvez, sei lá, vamos ter que voltar para a época do Império para ter algum benchmark. Como vive a classe média na Venezuela? Já precisamos ir aprendendo? O Brasil não tem volta. O que aconteceu na Venezuela é o que acontece em qualquer país que passa por uma revolução socialista. Nós temos a destruição da classe média, a esmagadora maioria da população vai para a pobreza e depende do Estado, e a classe média minúscula, ou a classe, né, alta, é aquela classe que é formada por integrantes do partido, por pessoas que orbitam o poder. Então, uma minoria, sei lá, 2%, 3% da população, tem tudo e o resto não tem absolutamente nada, né? Quem pode fugir, foge, como teve na Venezuela, né? Mais de 20% da população, quase 30% da população fugiu do país, do desastre, né? Do inferno venezuelano, que não tem nem comida, não tem liberdade. E dos que ficam, é isso que acontece, né? Ou você vive em torno do poder, você está ali no círculo do poder, ou você está ralado. É assim que funciona. Quais as chances da Europa aplicar sanções, restrições à ministra do Supremo? Eu acho que a chance é muito pequena, porque a lógica da União Europeia, que inclusive está em implementação, é também a lógica da censura e da repressão política, né? Tem um vídeo aí que está rolando na internet, engraçado, que a presidente da União Europeia está num evento político, né, num comício falando, aí alguém fala algumas coisas contra ela, ou enfim, faz algum protesto, e ela diz, sorte sua que você não está na Rússia, porque se você estivesse na Rússia você seria preso. Aqui na União Europeia a gente tem liberdade de expressão, e logo depois aparece o jeito sendo preso, né?
Então, como a União Europeia tem essa base globalista, essa base socialista, e é compatível com o que o Brasil está fazendo, eu acho difícil que esse tipo de restrição aconteça. Mas mesmo na União Europeia, nós tivemos perseguidos políticos como o jornalista Oswaldo Eustáquio, né, conseguindo asilo na Espanha, né, que é um país dominado talvez pelo líder mais socialista da Europa hoje. Então, mesmo para os critérios europeus, o Brasil foi muito longe, né, mas mesmo assim eu não vejo muita chance de sanções europeias sobre o regime brasileiro. O nióbio e o grafeno são alvos estratégicos de Trump em relação ao Brasil? Olha, óbvio que qualquer coisa que o Brasil produz, ainda mais, né, que tem uma certa hegemonia na produção, é de interesse de qualquer potência como os Estados Unidos, mas esse não é o ponto principal dessa conversa toda. O ponto principal é o Trump, os Estados Unidos querem o Brasil como aliado. E se o Brasil for aliado, vai ter uma série de benefícios, como, por exemplo, hoje a Argentina tem. Não houve sanções econômicas, tarifas gigantescas contra a Argentina. Na verdade, a Argentina está negociando um acordo que deixa sem tarifas 80% dos produtos argentinos, né? Agora, se o Brasil resolver se alinhar aos inimigos dos Estados Unidos, como de fato o descondenado está fazendo, China, Rússia, Irã, né, o que há de pior no planeta, é óbvio que o Brasil será tratado de acordo. Então, esse é o principal ponto. E o Trump vê corretamente que o Brasil, liderado pelo descondenado, jamais vai ser alinhado aos Estados Unidos. Ele quer alguém que seja alinhado aos valores americanos, ao país. E é por isso que ele enxerga no Bolsonaro um líder que aproximaria os dois países. Dá para o meu dinheiro morar, entre aspas, nos Estados Unidos sem precisar sair do Brasil? Claro, né? Você pode ser um investidor internacional, é 100% legal. Se você tiver, né, os seus recursos lá declarados para o fisco brasileiro, é 100% legal para um brasileiro ter investimentos fora do Brasil, e aí esses recursos respondem à jurisdição de onde eles estão, no caso, nos Estados Unidos, né? É o que a maior parte dos investidores nossos fazem. Você não tem saudades do Brasil? Voltaria a morar aqui algum dia? Bom, nessa semana, né, faz exatamente 11 anos que eu, minha esposa, nossa gatinha lá, pegamos o avião para vir morar nos Estados Unidos, né? Agora temos uma família aqui, 3 filhos, e obviamente que nós temos saudades de algumas coisas, né? Você cresce num lugar e aquele lugar passa a fazer parte de você, pela cultura, pelas pessoas, né? Até pela geografia, pelas experiências que você passou, pela ligação emocional que você tem com essas experiências. Isso molda a forma que você enxerga o mundo, né? Então é óbvio que há saudade sim de algumas coisas, especialmente da família, de amigos, né? Isso é a parte mais difícil, mais negativa. Mas, por outro lado, tem aspectos extremamente positivos, né? O nível de segurança, o nível de organização, você se sentir, de fato, fazendo parte de uma sociedade em que as coisas funcionam, é algo indescritível, né? É algo que apenas experimentando você pode ter ideia. Então, sim, né? Há saudades, mas eu não penso em voltar ao Brasil, até porque eu acho que é muito difícil para o Brasil alcançar esse nível de organização social que hoje eu experimento e a minha família experimenta. Bem, muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou, não deixe de enviar para os seus familiares, né, para os seus amigos, nos grupos aí. Assim a nossa mensagem chega mais longe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.